Fala pessoal, né? Pessoal de controle, pessoal de circuitos, até o pessoal de sinais se periga, né? Pode pegar esse circuito aqui como um exemplo, tá? Então é um exercício, na verdade, que eu deixei aí, né? Tanto do pessoal de sinais quanto do pessoal de circuitos, que eu quero que vocês parem, né? Quem não está vendo a aula ao vivo, né? Tentem resolver, tem bastante coisa para fazer, é um circuito, não é tão difícil, tá? Pelos valores utilizados, ele se torna fácil. Mas tem bastantinha coisa, né? O primeiro passo é encontrar uma função de transferência. Essa função é VO sobre I, tá? Então, uma coisa interessante, pessoal, o VO está na saída aqui do circuito, né? Se for avaliar, está num ponto bem longe. E a corrente I está aqui para a esquerda. Então, na verdade, eu não estou estabelecendo uma relação VO sobre I num mesmo elemento. Tá? Quando VO sobre I é no mesmo, ou V sobre I é no mesmo dipolo, né, essa função de transferência a gente pode chamar de impedância. Mas o nome mais correto para essa função de transferência é transimpedância, tá? Porque é uma impedância de transferência, não é no mesmo dipolo, digamos assim. A corrente está num lugar, a tensão está no outro. Tá? Então o nome bonito é transimpedância ou impedância de transferência. Então encontrem VO sobre I. Depois, né, dada essa função de transferência, que necessariamente vai ser uma razão de polinômios para ficar bonito e fácil de encontrar, os polos e zeros. Se eu não estabeleço uma razão polinomial, fica bem complicado de encontrar polos e zeros do meu sistema. Dado que agora eu sei polos e zeros, a gente vai desenhar o diagrama de Bode. Tá? Por que o diagrama de Bode? Porque daí eu vou ter toda a resposta em frequência desse circuito e eu posso estudar se ele é um filtro, se ele não é, quais são as frequências ou qual é a frequência de ressonância e assim por diante. Um detalhe, tá? Eu vou colocar na forma padrão antes de desenhar. Então daqui para cá tem um passo intermediário que é estabelecer a forma padrão das curvas que a gente estudou. Depois eu vou, de fato, fazer a análise da resposta em frequência, que é o que eu falei. Né? O que acontece em baixo, o que acontece em médio, o que acontece em alta frequência. E se der tempo, nessa aula eu vou simular utilizando, no nosso caso, o microcap. A simulação ela é só usada, e isso vale também quando vocês forem fazer projetos como engenheiros. O simulador não pode ser uma ferramenta para projeto, ele é uma ferramenta para validação. Tá? É um pouquinho diferente. Tu não vai simular e ficar chutando valores aqui, embora a gente faça, né, para analisar, quando eu estou estudando. Tá? Mas o software, na prática, é uma ferramenta de validação. Tu projeta, valida, né? E se deu tudo certo na simulação, e mesmo se não der, vai para a bancada, vê se os resultados batem. Tá? O simulador é uma ferramenta de validação, não esqueçam. Tá? Enfim, bora lá então. Aqui eu estava explicando para o pessoal que eu posso usar, desculpa até não falar, que eu posso usar S ao invés de J ômega porque fica muito mais fácil algebricamente. Depois, no final, se tu quer substituir o S por J ômega e voltar para o J ômega, pode, tá? Mas para resolver a álgebra desse circuito, que não é fácil, tá? Até para esse carinha não é tão difícil, mas enfim, vale muito mais a pena trabalhar com S do que com J ômega. Então fica essa dica, tá? Até porque daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com Laplace, e isso vai ser S de fato, tá? Então o primeiro passo é transformar esse circuito para o domínio da frequência. Não é um erro, tá? Na verdade é um pouquinho do erro, né? Mas esse carinha aqui, na verdade, é VO de T. Esse carinha aqui é I de T. Se eu estudo senoides, eu posso representar como I de S e VO de S. Tá? Mas nesse circuito eu não tenho calculado ainda, né, a impedância no domínio da frequência do indutor e do capacitor. Tá? Então, vocês sabem que o indutor é J ômega L ou SL, e o capacitor é 1 sobre J ômega C ou 1 sobre SC. Então eu vou fazer isso, né? Eu vou redesenhar o meu circuito
Lembrando que aqui vai ser J ômega L, ou SL, S vezes 1. Aqui eu tenho 2. Aqui vai um alerta, tá? Muita gente erra isso aqui. Tá? Tem que colocar 1 sobre J ômega C, ou 1 sobre SC, que é igual, nesse caso, a 1 sobre S sobre 2, que isso é igual a 2 sobre S. Tá? Não atalhem. Eu posso atalhar, né? Porque eu já fiz 50 mil exercícios. Agora vocês que estão iniciando os estudos em circuitos no domínio da frequência, tem que sempre fazer as coisas bem certinho, tá? Então, faz isso aqui, não tenta fazer de cabeça, porque senão vocês podem se confundir. Então isso aqui vai ser... Eu me confundo de vez em quando, né? Então, cuidado. Então isso aqui é 2 sobre S. E aqui vai ser 2. Essa tensão é VO, essa corrente é I. E o meu objetivo aqui é encontrar VO sobre I. E no início pode parecer uma coisa extremamente difícil e praticamente impossível, mas é só nos primeiros circuitos, depois vocês pegam um jeito. Primeiro passo, simplifica aquilo que não... que tu sabe que não precisa manter no circuito. Por exemplo, a tensão sobre um paralelo é a mesma, né? Então, na verdade, eu posso calcular esse paralelo e trabalhar com um circuito um pouco mais simples. Então, na minha opinião, eu faria primeiro o paralelo entre 2 e o capacitor 2 sobre S. E vocês sabem fazer isso. É 2 vezes 2 sobre S dividido por 2 mais 2 sobre S. Tá? Só que isso está feio, assim, eu não gosto. Eu gosto sempre de tentar simplificar um pouco. Pouco, não precisa simplificar muito, né? Nessa etapa, porque podem haver cancelamentos. Então, eu gosto de fazer sempre, deixar razões. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por S, dividir em cima e embaixo. Multipliquei em cima e embaixo por S, eu estou multiplicando por 1. Então eu não estou mudando nada. Porém, vai ficar bem mais bonito, ó. Se esse S multiplica lá em cima, vai sobrar 4, só 2 vezes 2. E se esse F se multiplica aqui embaixo, vai ficar 2S mais 2. Então, na verdade, esse paralelo, ele é igual a 4 sobre 2S mais 2, que eu posso simplificar ainda mais, dividindo tudo por 2, para ficar S mais 2. Não dividindo tudo por 2, mas isolando, né? Vai ficar 2 vezes 2, é 2S mais 1, vai cortar. Que é mais 1, desculpa. Mais 1. Oh. Quase que vai, hein? Se eu deixo esse 2 ali, eu me fodo. Então, o que tu vai fazer agora? Tu vai refazer isso. Tá? Tu vai olhar e refazer. Porque se tu erra esse paralelo, tu errou a questão. Esse errinho ele vai ser levado adiante. Então, é uma parte do conteúdo que acertar toda a função é difícil no sentido de que é muito fácil ratear no meio do caminho. Tá? Então, refaz, calcula de novo a impedância. Aí faz por outra técnica. Como é que eu posso fazer o paralelo? Eu posso somar as admitâncias e fazer o inverso. Então, eu vou fazer isso, só para vocês verem. A admitância do capacitor é só inverter. Vai ficar S sobre 2 mais a admitância do resistor, inverter. Professor, por que está fazendo isso? Porque eu estou a fim de fazer de uma maneira diferente, caramba. Então, a admitância equivalente do paralelo é essa aqui, ó. Que o mínimo múltiplo é 2. Beleza. Então, na verdade, a impedância equivalente é 1 sobre a admitância equivalente, que é 2 sobre S mais 1. Uma maneira bem diferente de fazer, mas que resultou mesma impedância. Calculada essa impedância, que eu vou apagar aqui, porque eu já fiz, quem viu, viu, quem não viu, revê. Para, volta e pausa. Né? Só comprovei aqui. Eu vou redesenhar. Pessoal, nessa etapa,
Eu aconselho sempre redesenhar o circuito quando tu faz uma simplificação, porque daí facilita um pouco, né? Tu tá gastando aqui 10, 20 segundos redesenhando uma coisa, mas que ajuda a tu ver como o circuito não é tão difícil, né? Ou se torna menos difícil. Aqui, aqui e aqui. O I continua aqui, VO em cima do paralelo. Tá? Agora, pessoal, vocês têm que estabelecer uma relação entre VO e I. E agora tem N maneiras de fazer. Primeira maneira mais difícil. Não é tão mais difícil, mas faço essa malha aqui, né? Posso fazer? Posso. Né? Calcula essa corrente, né? Tu tem essa corrente e tal. Outra maneira de fazer, transforma essa fonte para uma fonte de tensão. Faz divisor. Outra maneira de fazer, como eu vou fazer, calcula essa corrente aqui, Ix, via divisor de corrente e multiplica pela impedância. Né? Outra forma de fazer, né, calcula a tensão nodal aqui e aplica um divisor de tensão. Né? Tem várias formas de fazer um circuito simples, mas eu posso resolver de várias formas. Eu vou fazer por divisor de corrente. Tá? Eu vou calcular primeiro Ix. Tá? E X, como é que é? Essa corrente ela vai se dividir, ela vai vir uma parte para o indutor, uma parte para o resto aqui da associação. Tá? E pelo divisor de corrente, eu posso escrever que é a corrente da fonte, I de S, vezes a impedância que eu não quero, a corrente, que é S, dividido pelo somatório dessas duas impedâncias que estão em paralelo, que é S mais 2 mais 2 sobre S mais 1. Por que isso é interessante? Porque tu calculou Ix. Se tu tem Ix, tu automaticamente pode calcular VO. Por quê? VO de S é 2 sobre S mais 1 vezes Ix. Tá? Então é só substituir esse X aqui. Quando eu faço isso, eu tenho uma expressão matemática que relaciona VO e I. Né? A tensão VO e a corrente I. Se eu tenho essa expressão, eu posso encontrar a razão, que é a própria função de transferência. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, VO é igual a 2 sobre S mais 1, que multiplica I de S vezes S dividido por S mais 2 sobre S mais 1. Tá? Estamos quase lá. E agora, começa o processo de simplificação, né? Porque tu já tem a função, se tu botar aqui o I, tu já tem a função. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer ao mesmo tempo. Vou fazer VO sobre I igual. Isso aqui só vai vir para cá. Esse S mais 1 está multiplicando todo esse denominador. Ó. Tá? Então, quando tu fizer o produto, tu tem que chuveirar, tu tem que fazer o chuveiro. Tu vai fazer S mais 1 vezes S, S mais 1 vezes 2, S mais 1 vezes 2 sobre S mais 1, que vai cortar, ó. Tá? Então, na verdade, tu vai te sobrar essa coisinha aqui, ó. Tá? Eu já fiz isso vezes tudo isso aqui, né? Mas poderia fazer S mais 1 vezes S mais 1 vezes 2, mais 2. Daria na mesma, em resumo. E o S aqui está em cima, e eu tenho 2, que eu me esqueci, né? Me esqueci desse 2 aqui, vezes 2. Tá? Agora tu para e refaz. Né? Faz de novo, porque pode ter perdido alguma coisa aí no meio do caminho, alguma coisinha.
né? É uma possibilidade. Então, refaz o divisor ou faz por uma outra técnica e tenta ver se tu vai cair no mesmo resultado. Vou refazer rapidamente. E x é a fonte vezes a impedância que eu não quero a corrente, dividido pela soma das impedâncias que estão em paralelo. Essa impedância aqui é 2 mais 2 sobre S mais 1, né? Então está aqui essa impedância. Mais S é a soma das duas impedâncias. Essa é a impedância que eu não quero, então a princípio está tudo ok, né? A princípio. Né? Mas sempre duvida, né? Sempre refaz. Né? Último passo, pessoal, é encontrar... Tipo assim, essa aqui já é uma função de transferência bem bacana. Tá? Mas eu ainda prefiro encontrar os polinômios, porque daí facilita para o cálculo da B. Né? Então esse carinha vai ser 2S dividido por S ao quadrado mais 3S, né? Mais 2 mais 4, mais 4. Então vai ser S ao quadrado mais 3S mais 4. Então essa é a nossa funçãozinha de transferência do meu circuito. Olhem aqui, ó. Dá uma conferida de novo. Eu não vou conferir, mas é sempre bom conferir, reconferir, reconferir várias vezes. Quando tu tiver o software, isso vai te ajudar, porque se tu acertar, o resultado do teu diagrama de Bode vai bater com o que tu fizer na simulação. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o diagrama de Bode que a gente traça, ele está em radianos por segundo. E muitos softwares me dão a resposta em hertz, com a frequência F, não com a frequência ômega. Tá? Então tem que sempre pensar naquela conversão. Lembrando que ômega igual a 2πf, F igual a ômega sobre 2π. Tá? Último passo nesse quadro é calcular os polos e os zeros. Porque é fundamental, na hora de traçar a resposta em frequência, saber se a raiz é real, se a raiz é complexa, se há raízes ou não na origem, né? Então, isso é importante. Nesse exemplo, pessoal, eu tenho um zero. E o meu zero está na origem do plano. Né? Os zeros, são os valores da função que zeram, são os valores de S que zeram a função. Nesse numerador aqui, eu tenho só um valor que zera, que é zero. Se eu substituir S valendo zero, eu tenho zero sobre alguma coisa. Zero sobre 4, no caso, tá? Que é zero. Então, isso é um zero. O polo, eu vou ter que calcular as raízes aqui do denominador, porque os valores que zeram o denominador vão ser os valores que fazem a função tender para o infinito. Essa é a definição do polo. Se eu falei zero antes, desculpa. Mas os polos são as raízes do denominador, nesse exemplinho. Então, eu tenho que calcular as raízes de S ao quadrado mais 3S mais 4. Eu posso usar um software para isso, eu posso aplicar Bhaskara. Aplicando Bhaskara, menos 3, mais ou menos raiz de 9 menos 4 vezes A vezes 4, dividido por 2. Aqui vai ser 9 menos 4, 8, 16, 16, 7. Vai dar menos 7? Menos 7, né? Então, esse carinha aqui vai ser, ó, menos 3 meios, mais ou menos J, raiz de 7 sobre 2. Essas são as raízes, os polos do meu sistema. Então, eu caio naquele caso em que os polos serão complexos. Não esqueçam, eu já posso imaginar, por mais estranho que possa parecer, eu já posso imaginar como vai ser a resposta do meu sistema. Deixa eu só conferir. Isso, o Leonardo já me corrigiu, hein? Vocês estão ligeiros, hein? Vocês estão ligeiros. Tá? Os meus... Aí, deu.
Os meus polos, eles são complexos. Eu posso já imaginar como vai ser a resposta em frequência, né? Por quê? Porque esse é um sistema que tem um zero na origem e vai ter uma raiz complexa, um polo complexo. Tá? Vocês viram nas aulas sobre as curvas de resposta em frequência que o zero na origem, ele promove o quê? Né? O sistema vem subindo. Tá? Ele já começa, ele já inicia com uma característica de 20 dB por década subindo. Tá? A frequência de quebra dos polos complexos e também dos polos reais, tá, pessoal? Ou zeros, inclusive, está sempre associado ao módulo da raiz. Tá? E o módulo dessa raiz, depois no próximo quadro eu mostro, é 2 radianos. Né? Vai estar localizado na frequência de 2 radianos. Tá? Então o que vai acontecer? Em 2 radianos eu vou ter uma frequência de quebra nessa resposta em frequência. Então, na real, ela vem subindo, né? E na frequência desse polo complexo eu vou começar a cair 40 dB. Só que como eu estou subindo 20, pelo zero na origem, tá? A curva vai cair 20 depois. Então ela vai ser uma subida e uma caída aqui. Mas eu vou desenhar com vocês. O que eu quero que vocês percebam é que só com a localização eu já sei mais ou menos como vai ser a resposta em frequência desse cara. Tá? Então, futuramente, que daqui a pouco, eu quero que vocês tenham esse tino. Assim, só pela localização vocês saibam mais ou menos como a resposta em frequência vai ser. Vamos continuar desenhando o diagrama de Bode no próximo quadro. A minha função de transimpedância aqui, VO sobre I, ela é 2S sobre S ao quadrado mais 3S mais 4. Tá? E é importante eu já ter visto que a raiz vai ser complexa. Tá? Por quê? Porque existe uma forma padrão para a raiz complexa, que é a forma quadrática. Eu postei para o pessoal de circuitos, eu postei a aula, né? O pessoal de controle já sabe da forma, já conhece a forma quadrática de outros carnavais. Mas o pessoal de circuito não está tão acostumado com a forma quadrática. Né? Como é que é essa forma? O polinômio ele pode ser expresso mais ou menos em duas formas básicas, que é S ao quadrado mais 2xi ômega n, muita gente usa zeta aqui, tá, pessoal? Ômega n é S mais ômega n ao quadrado, ou eu posso escrever o polinômio assim, ó, tá? Colocando o coeficiente 1 em S ao quadrado, ou colocando o coeficiente 1 aqui no termo independente. Um detalhe, esses dois polinômios têm as mesmas raízes, tá? Pontos interessantes. Ômega n é o módulo do polo, ou do zero complexo. Tá? É literalmente o módulo do polo ou do zero, é o módulo da raiz. Tá? Nesse nosso exemplo, eu tenho 3 meios mais ou menos j raiz de 7 sobre 2. Se eu calcular o módulo dessas raízes, eu vou verificar que é 2. Vai ficar 9 quartos mais 7 quartos, 9, 10, 11 quartos, 16, 4, 4, raiz de 4, 2. Tá? Então, o módulo da raiz é o próprio ômega n, que é conhecido como frequência de ressonância. Tá? É uma frequência bem importante no meu sistema. A frequência de ressonância é a frequência que o sistema naturalmente oscila se ele não tivesse algum amortecimento associado. Tá? E o amortecimento é literalmente o fator de amortecimento xi. Né? Eu uso xi, muitas bibliografias usam o zeta também. Né? Eu acho que é zeta ou epsilon, agora não me lembro. Tá? Mas enfim, eu aprendi como, na minha época de graduação, como xi, vou com xi agora, já está na veia. Tá? Mas é o fator de amortecimento. Quanto maior o fator de amortecimento, mais amortecido o sistema vai ser, menor a característica oscilatória. Tá?
Obviamente, o fator de amortecimento influencia na relação entre parte imaginária e parte real. Quanto maior o fator, maior vai ser a parte real frente à parte imaginária. E vice-versa, né? Quanto menor o fator de amortecimento, mais imaginária a raiz vai ser. Tá? Então, essas grandezas, o fator de amortecimento, o Xi, está intimamente ligado à característica oscilatória, o quanto oscilatório o sistema se comporta. Já devo ter falado isso em outros vídeos para N de vocês aí, para vários, cadê aqui? Tá, vou usar aqui. Vamos dar um exemplo, ó, para vocês, duas coisas parecidas. Não sei se vocês vão conseguir. Ali, ó. Esse carinha aqui, essa lâmina, ó, ela tem um comportamento oscilatório bastante grande. Significa que ela vai ter um fator de amortecimento baixo. Essa outra lâmina aqui, ó, mal é mal oscila, é mais o meu braço que oscila do que a lâmina, ó. Tá, então compara, ó. Tá? Esse sisteminha é um sisteminha que vai ter um alto fator de amortecimento, isso se tiver raiz complexa. Enquanto esse aqui, com certeza, tem uma característica oscilatória e tem um baixo fator de amortecimento, porque oscila muito. Tá? Então, isso que vocês têm que associar. Raízes complexas promovem oscilações, né? E se o sistema tem uma característica oscilatória natural, esse sistema vai responder muito forte a senoides com essa frequência, ou com frequências próximas da frequência de ressonância. Muito cuidado. Tá? Existem N exemplos de ressonância por aí, de sistemas que apresentam uma resposta muito forte em determinadas frequências. A mais famosa é aquela Tacoma Bridge, tá? Que é uma ponte lá que entrou em ressonância e estourou. Eu gosto do exemplo do Sebastian Vettel, que fez um flat spot, né, e andou, e quando chegou na velocidade que entrou em ressonância com o aerofólio dianteiro, estourou o aerofólio dianteiro dele, porque o sistema respondeu muito forte. Tá? Então, é isso que acontece com raízes complexas. As raízes complexas, especificamente aquelas com baixo fator de amortecimento, não é o caso da nossa raiz, tá? Diga-se de passagem, mas sistemas com baixo fator de amortecimento são sistemas que têm um pico de resposta em frequência. Tá? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. No caso, eu vou usar a forma padrão. Tá? E como é que eu vou fazer? Eu vou escolher, não digo, né? Mas eu vou expressar nesse formato aqui, ó. Né? Então eu vou botar o polinômio do denominador nesse formato, ou seja, com 1 no termo independente. Então o que vai acontecer? Eu vou reescrever esse carinha assim, ó. 2s sobre 4, que multiplica s ao quadrado sobre 4, mais 3 quartos, mais 1. E daí eu posso cortar aqui, ó. Isso aqui vai ficar 2, né? Eu posso escrever isso aqui como 1 meio vezes s vezes 1 sobre s ao quadrado sobre 4 mais, que faltou s, 3 quartos de s mais 1. Por que eu fiz isso? Porque daí é fácil de calcular o ômega e o xi. Não só por isso, tá? Porque essa curva de resposta vai começar em 0 dB. Tá? Por quê? Porque eu tenho exatamente o formato padrão aqui, ó. 1 no numerador, s ao quadrado sobre ômega n ao quadrado mais 2xi sobre ômega ns mais 1. Tá? Então isso aqui é literalmente a mesma curva que a gente estudou para raiz complexa. Só que com números, obviamente. Né? O que eu faço? Vou calcular o ômega n, que eu já falei para vocês quanto é que vai ser. Raiz de 4 é 2 radianos, né? Vou calcular o fator de amortecimento, porque isso me diz quão complexa é a raiz, quão ressonante vai ser a característica desse sistema. Então, como o ômega n é 2 aqui, eu tenho que 2, vou usar meu rascunho aqui, 2 vezes xi sobre ômega n, isso é igual a 3 quartos. Só que ômega n é 2, né?
Então, o Xi vai ser 3/4. É um Xi bem elevado, tá, pessoal? É um alto fator de amortecimento. Tá? Então, o que acontece? Esse sistema ele não vai ressonar tanto. Na verdade, ele vai ser, ele nem vai ter um pico de ressonância saliente, vai ser bem difícil de ver isso. Tá? Mas ele tem raiz complexa, que fique claro. Então, como é que eu vou traçar esse diagrama de Bode? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda tenho bastante tempo, tá? Eu já dividi as curvas, né? Eu tenho um ganho, eu tenho um polo na origem, um zero na origem e tenho uma raiz complexa. Eu já calculei a frequência de quebra, que é o ômega-n, da raiz complexa. Então eu vou fazer que nem o outro. Eu vou escrever cada curva e depois eu vou somar. Tá? Então, como é que é a curva do 1/2? Né? 1/2 é um ganho de quantos dB? 20 vezes log na base 10 de 1/2. Tá? 1/2 é menos 6 dB, aproximadamente menos 6 dB. 20 vezes log na base 10 de 1/2 é igual a menos 6. É menos 6,0 alguma coisa. Tá? Mas a gente sempre usa valores arredondados. Tá? Então, como é que vai ser essa curva? Uma reta em menos 6 dB na magnitude e a fase vai ser 0 grau. Porque é um ganho simples, né? Tá? Agora, a curva do zero na origem. Lembrando da aula do zero na origem, esse sistema vai começar subindo. Na verdade, não começar, né? Ele vai ter esse comportamento em todo o espectro. Da frequência tendendo a zero até a frequência tendendo a infinito. Essa inclinação é 20 dB por década. E tem uma coisa importante que eu não posso esquecer, que o zero na origem, ele vai ter 0 dB em 1 radiano. Isso é bem importante para eu conseguir somar corretamente as curvas de resposta em frequência. Tá? Por quê? Porque se eu pensar em S, e lembrando que S é igual a J ômega, se eu substituo 1 radiano aqui, eu tenho uma função que tem ganho unitário, porque é J. Né? J tem magnitude unitária. É um número complexo com módulo 1 e fase mais 90. Tá? Lembrem-se do indutor. Um indutor de 1 Henry, né, em 1 radiano por segundo vai ter uma reatância de 1 ohm. Então a relação tensão-corrente vai ser unitária. Tá? Então quem está lembrando o pessoal às vezes se esquece que J ômega é a mesma coisa que as impedâncias, que a gente usava nas impedâncias. Né? Se eu substituir um valor, eu vou ter um número complexo, que tem magnitude e fase. Não esqueçam disso. Nesse carinha, eu vou ser parelho mais 90 graus. Por quê? Porque o zero tem esse J aqui, quando eu substituo, né? Então, o J vai adicionar 90 graus à saída. Tá? Então, a saída do zero, na origem, sempre vai estar 90 graus avançada em relação à entrada. Última curva, a curva do polo complexo. Como eu já calculei tudo que eu preciso, vai ser fácil. Tá? Mas é muito importante calcular o ômega-n dessa raiz, que é a frequência de quebra. E no caso é 2 radianos. Radianos. Essa curva ela vai ser como? Ela vai vir em 0 dB. Isso aqui é o polo complexo. Vai vir em 0 dB. E a partir da frequência de quebra eu vou cair. Tá? Porque o polo sempre vai diminuir o ganho do meu sistema a partir da frequência de quebra. E ele vai diminuir a uma taxa de 40 dB por década. Por quê? Porque são 2. Cada polo contribui com 20. Tá? Então, a partir dessa frequência, eu vou ter 40 dB por década nesse sistema.
a fase em 2 radianos, desse polo complexo começa em 0 e atrasa 180 graus, hein, pessoal? Na frequência de quebra desse carinha. Tá? Então eu tenho aqui as 3 curvas que eu preciso. Essas curvas, pessoal, é só rever as aulas, né, que eu falo sobre cada uma das famílias de curva individualmente. É literalmente as mesmas assíntotas. A única diferença é que agora eu tenho que calcular as frequências de quebra em que eu vou ter uma mudança no comportamento, tá? Que está associado sempre ao módulo das raízes. Não esqueçam disso. Isso aqui só foi só para explicar a forma padrão, que tem uma aula só sobre isso. Uma coisa, agora eu vou somar. Eu vou somar essas 3 curvas e somar essas 3 curvas. Como é que vai ser o resultado? Observem. Na prática, se eu somo uma reta constante com uma reta que sobe com uma reta constante, eu vou ter uma coisa que sobe, né? No início. Não importa. Se o sistema tem raiz na origem, se ele tem 0 na origem, ele vai começar subindo. Se ele tem polo na origem, ele começa descendo. Se ele não tem polo nem 0 na origem, ele começa uma reta. Nesse exemplo, o sistema começa subindo 20 dB por década. Por quê? Porque eu estou somando uma constante com uma coisa que sobe 20 dB por década com uma coisa constante. Tá? Muito importante é calcular aonde ele vai estar nas frequências de quebra, ou seja, em 2 radianos. Esse sisteminha, em 2 radianos, ele vai estar menos 6 mais alguma coisa, que eu já explico quanto é que é, mais 0. Então, basicamente, eu tenho que saber aonde essa curva do 0 está em 2 radianos. Eu tenho a inclinação por década, né? Só que, na verdade, de 1 até 2 radianos, eu não tenho uma década fechada, né? Eu tenho, na real, uma oitava de frequência, tá? Se tu sabe de cor que 20 dB por década é, na verdade, 6 dB por oitava, show. Tu já sabe que aqui eu vou ter 6 dB. Mas se tu não sabe, tu tem que calcular quantas décadas é de 1 até 2. E é bem fácil de fazer isso. Basta que eu calcule, né, o log na base 10 da razão entre as frequências. Então, se eu calcular log na base 10 de 2 sobre 1, eu vou verificar que isso é aproximadamente 0,3. Buenas. Eu descobri que eu tenho 0,3 décadas, mas eu subo 20 dB por década. Ora, pois, corta as décadas, fica dB e, na verdade, fica aproximadamente 6 dB. Então, o que significa? Significa que esse ponto é 6 dB. Só pode ser, né? Porque eu calculei que isso aqui é 0,3 décadas de frequência. Ou 1/8. Eu dobrei a frequência, né? Então ali é 6 dB. Então esse ponto, não é nenhuma coincidência isso, tá, pessoal? Mas aquele ponto ali, eu vou ter menos 6, mais 6, mais 0. Ou seja, eu vou ter 0 dB aqui. Tá? A partir dessa frequência, eu vou estar somando uma coisa que está subindo 20 dB com uma coisa que está caindo 40. O resultado é uma queda de 20 dB. Tá? Então, eu vou ter uma queda. Assim. Então, aqui sobe 20 e aqui cai 20 dB por década. E esse é um exemplo fácil porque eu só tenho uma frequência de quebra. Tá? Ele é difícil no sentido de ser complexo, né? Mas ele é um exemplo fácil no sentido que eu só tenho que me preocupar com o cálculo num ponto. Se eu tivesse, por acaso, uma outra frequência de quebra,
Daí eu vou ter que cuidar qual é a razão entre 2 e a próxima frequência de quebra, se não cair numa década bonitinha. Aí eu tenho que ficar fazendo esses cálculos o tempo inteiro. É um procedimento chato, mas c'est la vie, né? A fase começa em 90 graus, né? Porque eu tenho 0 mais 90 mais 0. E na frequência associada ao polo complexo, eu vou cair 180 graus, eu vou ir até menos 90 graus. Última coisa que eu vou precisar calcular aqui é o seguinte. Esse sisteminha, pessoal, ele é um sisteminha que tem, obviamente, raiz complexa. Então eu não posso mais usar aquela regrinha que a gente usava para raiz real. Ah, mais 3 dB, menos 3 dB. Não. Tá? O valor que a curva real de magnitude se afasta dessa assíntota azul que eu desenhei é dado pelo fator de amortecimento. Tá? Para polo complexo, eu tenho que calcular 20 vezes log na base 10 de 1 sobre 2 xi. Para o zero é o inverso, é 20 vezes log na base 10 de 2 xi. Por que isso? Que nem eu expliquei para vocês. Quando a raiz é complexa, o sistema ele vai ter um pico de ressonância, ou não, né? Mas para sistemas com baixo fator de amortecimento, eu vou ter um pico de ressonância. E esse pico vai ser tão maior quanto menor for o fator de amortecimento. Então, sistemas que têm que se tendendo a zero vão ter valores aqui muito elevados, ou seja, a curva vai subir lá em cima, vai ressonar, o sistema vai entrar em ressonância aqui. Não que esse sistema não entre, que fique claro. Tá? Mas sistemas com baixo fator de amortecimento, eles têm isso muito mais forte dentro de si. É a mesma coisa que eu pegar uma coisa que oscila naturalmente. Ó, essa aqui não está oscilando, essa bosta. Vamos ver se eu consigo fazer oscilar agora. Espera aí. Não, isso aqui não está oscilando quase nada. Mesma coisa que eu pegar uma coisa que oscila com uma certa frequência, ó, e excitar com essa mesma frequência. Olha como ele vai aumentando, tá vendo? Minha mão mal e mal tá mexendo, mas olha a amplitude aqui, ó. Por quê? Porque esse carinha tem um baixo fator de amortecimento, ele oscila muito. Se eu pego um carinha com alto fator de amortecimento, se eu oscilo essa régua assim, ó, tá vendo que eu não tenho essa característica de amplificação das componentes, ó? A ponta aqui tá mais ou menos com a mesma amplitude que a minha mão. Agora, se eu faço assim, ó, perceberam a diferença? É uma diferença brutal. Isso tem a ver somente com o fator de amortecimento. Tá? Quanto menor o fator de amortecimento, maior esse pico na saída do sistema. Para esse sisteminha... Cadê? Estou quase terminando, hein, pessoal? Estou quase terminando. Eu vou calcular 20 vezes log na base 10 de 1 sobre 2 vezes... Cadê, filha da puta, que se... 3/4. Agora vai ficar 20 vezes log de 2/3, que é 20 vezes log de 2 menos 20 vezes log de 3. Eu estou sem minha calculadora aqui. Porcozil. Vamos ver se tem bateria. Tem. Só achar o log agora. 2/3. 2 dividido por 3. Log. Achei. Foi rápido até. Eu achei menos vezes 20. Menos 2,85. Menos 2,85. Ah, achei a régua que eu estava procurando antes. Então, ó, 2,85. O que significa? Isso é bem importante, porque isso vai acontecer com sistemas que têm fator de amortecimento alto. Significa que o sistema cruza
menos 2,85 em relação à assíntota. Menos 2,85 dB. Caiu até bem próximo dos menos 3 dB, que fique bem claro, que foi uma coincidência, tá? Mas, para sistemas com baixo fator, esse valor aqui vai ser inclusive positivo, indicando que a curva real vai dar um pico, vai subir, tá? Não é o caso nesse sistema. Esse sistema ele vai ter essa curva aqui, ó, mais ou menos. Ui. Ele não é um sistema que tem uma característica ressonante muito forte. Não é um circuito muito ressonante. Pelo contrário, até. Né? Ele não ressona muito. Eu mal e mal vejo oscilação nele quando eu, por exemplo, boto um degrau na entrada. Tá? Então eu vou ter mais ou menos essa curva. Depois eu mostro para vocês. Eu sei que ficou bem... Professor, Ah, eu calculei aqui, deu menos 3,52, professor. Não 2,80. 3,52 de namorada é ruim, então. É ruim, porra, bem no finalzinho, cara. Sacanagem. Tá? Será que esse carinha não calcula? Quero ver se ele calcula logo na base dessa, tá certo? Isso aqui vai ser, só vou confirmar. 2, 3, 4 dividido por 6. Igual. Isso aqui deu 0,66. Vou calcular logo disso. Menos 1,76 vezes 20. é verdade. Porra. 3,52. Sei lá o que eu fiz aqui. Bosta. 3,52. 52. Obrigado. 53. Tá? Detalhe importante. A fase, eu sempre gosto de dizer que ela tem que ter um feeling que a experiência vai dar para vocês. Tá? Por que o feeling que a experiência vai dar para vocês? Quando a raiz for complexa, tu vai desenhar essa curva, né, para baixíssimo fator de fator de potência, não, para baixíssimo fator de amortecimento, tu vai traçar a curva bem perto da assíntota. Conforme o fator de amortecimento vai aumentando, a curva real de fase vai se aproximando daquela característica de raízes reais. Né? Ou seja, uma curva bem lenta que demora 2 décadas para se acomodar, tá? E é basicamente o que acontece nesse exemplo. Esse exemplo aqui, ó, a curva de fase vai ser bem sinuosa, muito parecida com o que a gente esperaria de uma raiz real, só que obviamente caindo o dobro aqui, né? Que são 2 raízes. Né? Se o fator de amortecimento fosse bem pequeno, eu teria duas diferenças. Teria um pico aqui, ó, bem grande, e a curva de fase ia ser bem mais junta da assíntota, tá? Então, por isso que eu gosto de dizer que é uma coisa meio artística, obviamente, lembrando e analisando o fator de amortecimento da raiz. Então, tá aqui o comportamento desse circuito, que eu vou desenhar aqui para lembrar vocês, ó. É esse circuito aqui, ó. Eu estou analisando a tensão VO em relação à corrente I. Faz sentido esse resultado? Tem que fazer. O que acontece com esse circuito, pessoal? Bem interessante. Para baixa frequência, quando eu coloco uma frequência nessa fonte tendendo a zero, se eu olho a resposta em frequência, eu percebo que, como essa curva está caindo infinitamente para cá, né, ele começa com uma magnitude zerada. Significa que a tensão de saída é zero para baixa frequência. Por quê? Porque esse indutor aqui ele vai curto-circuitar. Toda a corrente vai entrar e passar por ele. Então esse indutor ele age como um filtro para baixa frequência. Perceberam? Tá? Ele vai proporcionar um caminho aqui de baixa impedância para a corrente de baixa frequência. Tá? Se eu aumento muito a frequência, o que vai acontecer? Esse carinha aqui, o capacitor, ele vai ter uma impedância muito baixa. Né? E, de novo, vai proporcionar que a corrente de alta frequência encontre um desvio por esse capacitor aqui. Consequentemente, a tensão aqui, VO, não vai conter tensões de alta frequência, componentes de alta frequência. Porém, existe um soft spot aqui, digamos assim, né?
que é uma banda, um intervalo de frequência em que tanto o indutor quanto o capacitor, tá, apresentam nem valores infinitos, nem valores nulos, os valores intermediários. E mais ainda, existe um valor específico em que a tensão de saída vai ser a máxima possível. Esse valor coincide com a frequência de ressonância de 2 radianos, e é normalmente isso que acontece. Nas frequências de ressonância eu vou ter ou comportamento de pico, né, ou comportamento de máxima, um valor máximo aqui, ou valor mínimo de magnitude. Tá? São realmente é uma frequência importante para a resposta em frequência do meu sistema. Tá? E nesse caso, a frequência vai coincidir, em todos os casos de circuito RLC, coincide com a raiz de LC. Eu não fiz ele algébrico, mas tem alguns exercícios aí do semestre passado que eu faço algébrico, eu encontro literalmente a função de transferência em função de RLC. E vocês vão perceber que esse ômega-n aqui, ele é raiz, 1 sobre raiz de LC. Então existe um valor em que as reatâncias aqui basicamente vão assumir um valor muito parecido, tá? E vão proporcionar aí que a saída seja mais elevada. Se eu for avaliar, tá? Esse carinha implementa um filtro passa-banda, né? Ou passo, ou próximo de um filtro, né? Porque eu tenho atenuação aqui, mas atenua, mas enfim. Eu deixo passar certas frequências e atenuo altas e baixas. Tá? Bem bacana. Né? Vamos ver a simulação dessa porcaria aqui. Então eu vou mostrar aí nesses 10 minutinhos que sobrou, né, do nosso tempo, vou mostrar para vocês a simulação, como é que eu efetuo, como é que eu realizo a simulação do meu circuito utilizando o microcap. Tá? Eu já devo ter feito isso, mas se eu já fiz, vou fazer de novo. Então, a gente tem aqui o nosso software, né, o famoso microcap. Eu vou montar rapidamente o meu circuito. A fonte de corrente, eu venho aqui e coloco que a magnitude é 1. Quem quiser, e eu vou fazer isso na real, já pensar em simular transitório depois, porque é interessante, né? É interessante para comprovar essa resposta em frequência, já coloquem aqui as magnitudes também do transitório, tá? AC magnitude é da simulação AC, né? AC fase também. Mas aqui existem os parâmetros para simulação de transitório, que eu tenho IA, e eu já vou colocar uma frequência aqui mais baixa, só porque eu estou afim. Tá? Mas enfim, o importante é deixar 1 aqui na magnitude AC, se a gente for traçar o bode, e fase 0. Então deixa eu girar aqui, ok. Então vamos lá, o indutor é de 1 em I. O meu resistor, os dois são de 2, né? Os dois são de 2 e eu tenho um capacitor de 1,5. Então deixa eu ajeitar ele só um pouquinho, pessoal. Quase lá. E vamos, e vamos botar aqui os grounds. Tá? Eu estou colocando vários grounds, mas é a mesma coisa que ligar um fio aqui e botar um só. Tá? Mesma coisa. Tá? O que é importante na hora de simular? Ver quais são o nome dos nós aqui. Ó. Aqui eu tenho nó 1, aqui eu tenho nó 2. Tem um botãozinho aqui, ó, que ele apresenta o nome dos nós aqui em cima, mas enfim. Então eu quero atenção no nó 2, que é VO. Tá? Como eu coloquei que a corrente é 1 ampere, né? Se eu botar só a tensão do nó, é basicamente VO sobre I. E se torna a minha referência, 1 com fase 0. Então, colocando VO, colocando a tensão no nó 2, basicamente eu tenho VO sobre I.
Então, o que eu faço? Análises e AC. Tá? Nessa janelinha, tu vai botar aqui os limites de frequência. E essa frequência, pessoal, está em Hertz. No quadro aqui, ó, tá pequenininho nesse quadrinho aqui do lado, mas essa frequência de 2 radianos, né, ela é radianos, né? Eu acabei de falar, né? Que idiota. Tá? Não é Hertz. Tá? Então, para ter o valor em Hertz, eu tenho que fazer, 2 dividido por 2 vezes π, né? Porque ômega é igual a 2πf, f igual a ômega sobre 2π. É 0,31. Significa que essa frequência de centro é 0,31 Hertz. Eu estou tendo que pensar, né? Mas enfim. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar os limites, algumas décadas de frequência para cima, algumas décadas de frequência para baixo. Então, eu vou colocar 0,0031 e aqui eu vou colocar 31, né, Hertz, desculpa. Tá? Então, eu vou estar simulando de 0,0031, 2 décadas abaixo da frequência de centro, até 2 décadas acima da frequência de centro, que é 31 Hz. O número de pontos, eu sempre enfio 10.000 pontos aqui. E aqui é importante, ó. Eu estou colocando na página frequência, mas a tensão que eu quero é a tensão VO, aqui do nó 2. Então, a tensão no nó 2 e a fase no nó 2. E run. Então, está aqui o resultado. Né? Comparem com o que a gente obteve no quadro. Muito parecido, né? Praticamente igual. Né? Então, se eu for dar uma olhada aqui, ó, menos 3 pontos. 3 pontos. Espera aí, o pico aqui. 3,52. A gente calculou 3. Olha só, cara. A gente é muito foda, né, cara? A gente é foda, rapá. Né? Então, olha só que bonito, né? Perceberam a beleza disso? Então, o que acontece? Menos 3,52 dB, se eu calcular em valores absolutos isso, o meu sistema está atenuando um pouco mais do que raiz de 2 vezes. Tá? Então, nessa frequência específica de 0,31 Hz, a saída vai ter uma amplitude sensivelmente menor do que a entrada. E a fase aqui, ó, vai ser praticamente 0 grau. Significa que a entrada e a saída vão estar em fase. E eu vou provar para vocês simulando o transitório desse circuito exatamente nessa frequência. Então eu vou vir aqui na fonte e vou dizer que a frequência é 3,1 alguma coisa, não me lembro. Vou deixar 0,31. Ok. E ao invés de simular o diagrama de Bode, eu vou vir aqui e simular o transitório. You can know, blá, 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 eu sei, ok. E run. O que aconteceu aqui? Muito pouco tempo, desculpa. Simulei 1 micro. Vou simular, peraí, a parte real é 1.2, vou ter que simular uns 20 segundos, acho, louco. Run. Vamos colocar mais pontos aqui, porque isso aqui parece um Neandertal que desenhou. Olha só, agora sim, ó. Eu não tenho exatamente aquela frequência que eu calculei, né? Que eu até quanto é que é mesmo, é 0,318. Então eu vou mudar aqui porque eu tenho 318. Né? Que engraçado, não ficou bem em fase, né? Era para estar em fase essa porcaria aqui que tá vendo, essa merda, hein? 0,318. Será que não estabilizou direito? Vamos simular mais tempo. Lemaitres 0. Vou exagerar aqui de propósito. Mas não tá, hein? Tem bastante diferença. O que tá havendo?
Ah, tá, mas eu sou bem idiota, né? Eu estou colocando V1 em relação a V2, mas que burro. Mas que idiota. Vou colocar aqui, ó. I na fonte. Peraí. Eu errei, quase lá, peraí. É I1, né? I1. I1. Aqui. Agora sim. Porcaria, cara. Que cagaço. Então, ó. A tensão VO em relação à corrente está em fase, perceberam? E a tensão ela está um pouquinho menor, não muito, né? Se eu quiser calcular, eu posso, tá? Por quê? Porque se eu tenho menos 3,5 decibéis, né? Então eu tenho x dB igual a menos 3,5. Para calcular o valor absoluto, o jeito mais fácil é fazer 10 elevado na xdB, peraí, tá errado aqui, xdB dividido por 20. Então, na verdade, isso é 0,66. Por que eu fiz esse cálculo, né? Porque em decibéis é 20 vezes log de x. Né? Então, na verdade, fazendo a função inversa, eu tenho que x é igual a 10 na xdB sobre 20. Então, é 0,668, né? E é 0,668, quer ver? Não, isso aqui é... Aqui é o 0, aqui é o 1, ó. E aqui é o 0,66, ó, a diferença. Mas isso só nessa frequência, que é uma frequência especial. Se eu diminuo a frequência, olha só como a saída, ela, primeira coisa, ó, ela diminui muito, ficou horrível, peraí. Ela diminui muito a amplitude, tá? E ela avança. Por quê, pessoal? Porque eu estou nesse início do diagrama de Bode, em que ele está avançando a saída em relação à entrada. Então, a amplitude é atenuada e a saída está avançada em relação à entrada. Se eu aumento a frequência, eu vou ter a mesma característica, só que ao invés de avançar, eu vou atrasar, quer ver? E vai ficar quadradão? Não. Então pode ver que a saída está atrasada em relação à entrada e a amplitude está basicamente a mesma coisa. Por que isso, pessoal? Porque eu estou pegando frequências que são simétricas aqui, ó. Isso que é interessante. Eu simulei para 2 radianos, 0,31 Hz. Simulei por uma década aqui, ó. Primeiro, então eu avanço e eu atenuo mais. E simulei para uma década acima. Então eu caí nesse ponto aqui, ó. Tá? Então perceberam como, desenhando a resposta em frequência, eu sei toda a característica de transferência do meu circuito no domínio da frequência. Próxima aula, a gente vai começar a falar sobre filtros, e daí vocês vão entender como isso se aplica a sinais que não sejam puramente senoidais. Por exemplo, como é que eu vou fazer esse sinal aqui ser filtrado e ficar uma onda constante? Que filtro eu tenho que usar? Que valor de capacitor eu tenho que usar, dada uma determinada carga? Esse tipo de conhecimento é que vocês vão começar a adquirir, só que para entender eu preciso entender bem isso aqui. Tá? Desculpa aí se a aula foi extensa, tá? Eu quis completar todas as coisas que eu me propus. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica aí. Até uma próxima, né, pessoal? A gente fica por aqui, que eu também tô até suado, rapaz. Falou! Falou, Feito, senhor. Até mais. Eito! Posso fechar aqui, galerinha? Não esquece da fotinho nossa. Valeu, obrigado. Claro, não vou esquecer. Não vou esquecer.